Haja letra pra essa moça. Hoje a gente vai ter aquela conversa sobre avós e netos promotores de saúde. E para conversar sobre esse tema, nós estamos aqui com um conjunto de avós muito especial. A Roseli Lerner, psicanalista, Stephanie Sapin-Linier, monitora perinatal, e José Inácio Parente, psicanalista. A gente fala muito do avô como promotor da saúde. Eu queria tocar num outro aspecto, que é o neto como promotor da saúde. O neto, quando vem, ele vem trazer uma saúde, uma esperança. A experiência de avós e netos é fundamental quando os avós facilitam. Os avós são importantíssimos, né? Eles são as raízes, eles são a raiz da árvore, né? Quando a gente pensa em avós, a gente pensa em amor, né? Nessa troca afetiva super especial que tem entre avós e netos e que pode trazer uma contribuição muito importante, né, para a saúde dos netos, dos próprios avós, de toda a família. Que amor é esse, né, que une os avós e netos? É uma possibilidade de viver coisas que não se pôde viver na ocasião dos filhos, né? Eu acho que com os filhos a gente tem outras prioridades, correria, cuidar, e com os avós não têm essa responsabilidade tanto, então podem realmente curtir o neto melhor. Não tem ambivalência, Isso, né? Porque os pais, às vezes, têm uma ansiedade maior e a situação é muito difícil. Eu acho que toda vez que a gente pode facilitar para os pais, a gente está promovendo saúde. Porque ser avô é diferente de ser avó. Entendeu? Assim, e quando minha filha comunicou que estava grávida, eu tomei um susto tão grande que como se alguém batesse na minha porta, olha, você está ficando velho e você vai morrer. Ao mesmo tempo, você precisa ficar jovem, porque você vai ter que acompanhar teus netos, na verdade. Né? E foi importantíssimo, foi tão importante mesmo que eu comecei a escrever. Aí comecei a escrever um livro que se chama Como Nascem os Avós. Entendeu? É todo o processo interno, que ao mesmo tempo é uma sobremesa e ele também é uma sobrevida também, que a vida nos dá. Assim, né? É o futuro, né? Ao mesmo tempo que diz, ser avô é ser pai duas vezes, ou mãe duas vezes. Ao contrário, eles entram numa função muito difícil porque você não pode interferir muito, nem pode ficar ausente, entendeu? Sempre naquela borda que nem é lá, nem é cá. Delicado, né? E ser capaz de entender que você não sabe mais. E quando eu me vejo que eu esqueci, eu fico feliz. Eu tenho que reaprender. O neto é promotor de saúde, entendeu? Eu tenho, às vezes, pessoas que dizem, eu vou para a casa dos meus netos, eu vou fazer netoterapia. Existe uma certa idealização, né, de que você vai saber tudo, e ao contrário, né? Para mim é um esforço de escutar, né, o tempo inteiro tentar entender qual é a demanda da família, ter essa tranquilidade, né, porque, obviamente, o meu desejo é dar um pitaco, né? Mas não pode, né? A gente tem que saber o momento, né, de se posicionar, até onde pode ir, e os novos conceitos também, né? Não é porque sua filha, que tem um bebê, vai fazer diferente do que você fez com ela, que ela está fazendo errado. Nem significa que você, na época, fez errado. Nessa geração de avós de hoje, a gente tinha que dar banho com água filtrada e fervida, e a hora do banho era uma hora, assim, complicada. E aí, quando a gente diz, não, hoje em dia é água da torneira, os avós ficam, não, mas a água da torneira, mesmo sem cair o umbigo, aí explicando, né? Porque hoje o que fecha o coto umbilical é uma pinça que realmente é hermética. Antigamente era uma borrachinha que não era tão hermética, o tratamento da água era diferente. Aí, quando entende, diz, que legal. Eu acho que uma coisa que eu vejo que é uma importância enorme é que é diferente ser avô de ser avó. A avó é um pouco a extensão de mãe, como fosse quase que natural. É mais fácil você transformar-se de mãe a ser avó.
quando esse espaço que a Estefania está falando, eu estou no espaço feminino, né? Da amamentação, né? E onde é que fica o avô pai, né? E essa é uma hora de muita exclusão, entende? Que o pai, o homem, e o avô, o homem, tem que encontrar o seu lugar. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é de não interferir no casal, porque os mais importantes são os pais. Então, por isso que eu sempre digo, a gente é um facilitador, o que for bom para eles. E é interessante, você falou que você ficou criativo nessa hora, né? E o meu marido começou a compor. E veio uma criatividade, veio uma vida, uma alegria enorme, né? Que é a tal da netoterapia, que nos traz saúde mental, prazer e futuro, né? Todo mundo quer ser protagonista. O pai, a mãe, a avó, a sogra, não sei o quê. Mas o principal protagonista é a criança. Claro. Entendeu? A criança que é protagonista. Ela que vem transformar todo mundo. Claro. Uma família, quando nasce uma criança, todo mundo nasce diferente. Claro. Nasce um avô, nasce uma avó, nasce um tio, e se reorganiza a família. E ela é capaz de trazer um novo sentido à família. A criança traz uma esperança nova. E exige também dos avós e de toda a família essa generosidade, Claro. né? Eu achei importante você trazer isso, que todo mundo quer ser protagonista, porque, na verdade, o papel dos avós também, às vezes, é muito mais em garantir essas retaguardas, né? Eu estava pensando também na diferença entre ser mãe da mãe e ser mãe do pai, né? Quando eu sou mãe do pai. Quando você é mãe da mãe, a sua tendência é se preocupar primeiro com ela, né? E quando você é mãe do pai, a sua tendência é se preocupar primeiro com o bebê. Então, eu achei aquilo importante, sabe, assim, para que eu pudesse sinalizar para ela que eu estava preocupada com ela e que, na verdade, o meu apoio poderia ser muito mais, às vezes, de lavar uma louça, de cuidar, né, da casa, do irmão mais velho, né, agora quando ela foi ter o segundo bebê, né, quer dizer, para que ela pudesse sentir conforto e ela ter tempo para cuidar do seu bebê. Mas isso, então, você, Viviane, sabe por quê? Normalmente, a vovó quer ajudar, mas ajudar é assim: eu vou para a sua casa, minha filha, mas eu vou ficar com o bebê enquanto você arruma a casa, comida e tal. Pode deixar que eu cuido do bebê. Na realidade, é o contrário. É ela cuidar da casa, da comida e tal, para que a filha possa ficar com o bebê. Pois é, mas eu também, isso aí também não é porque eu sou maravilhosa, é porque eu fui estudar, eu fui ler, eu fui me preparar, né? Porque esse programa, inclusive, ele é voltado para educadores. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Porque as pessoas precisam de preparo. Você sabe uma coisa que eu fico pensando também? É que a gente tem que estar muito atento também, às vezes, à rivalidade que pode surgir, né? Que são sentimentos humanos e a gente precisa estar atento a isso, não estar rivalizando com o pai, com a mãe, né? Não caminhar na frente ou com outra avó. Tem muita rivalidade entre avós. Poder estar atento aos nossos sentimentos para realmente promover a saúde. Eu posso contar uma experiência? Pode. Para mim, a minha filha mais velha, que é a mãe do meu primeiro neto, né? A gente estava na fazenda, a gente tem um sítio, e aí o Tom não conseguia dormir. E a Luciana tentava fazer dormir, e ele não conseguia ser excitado com a fazenda e tudo. Eu vi que minha filha estava muito ansiosa. Aí eu fui para lá, no quarto, e falei: Luciana, deita no meu colo. Entendeu? Isso. Aí ela deitou no meu colo assim e botou o Tom por cima. Eu comecei a acariciar ela enquanto ela acariciava o Tom. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu comecei a chorar. Daqui a pouco nós estávamos nós três dormindo. É muita sobrecarga para os pais, né? Muito. E, enfim, e ter que trabalhar e cuidar das crianças. É muito, né? Então, eu acho também isso, que a gente tem que ter essa perspectiva, né? Você está cuidando do neto, mas você tem que cuidar também dos seus filhos, né? Tem uma situação que é pouco debatida, são as separações, entendeu? A função do avô diante das separações, né? E dos casais, né? Como é que ele vai conduzir essa diplomacia? E não sei se vocês conhecem, mas saiu uma lei que permite ao avô ter tempo com o neto, entendeu? Ele pode entrar até na justiça e exigir o tempo de ficar com o neto. As coisas vão mudando. Separações não acabam com os avós, né? Ao contrário, dá uma nova chance. E eu acho isso importante, quer dizer, quando a gente fala do papel promotor dos avós na família, né? Vocês já foram citando alguns elementos, né? Diminuir o estresse, né? Apoiar nessas situações de fragilidade, como um divórcio, às vezes o nascimento de um filho. Diz que vó é mãe 2 vezes, e é verdade.
É mãe 2 vezes, então eu acho que o amor é duplo. É um amor tão forte, uma coisa tão forte que eu não sei explicar. Descobri que eu estava grávida com 4 meses já. E quando descobri foi um baque muito grande. Tinha quantos anos? Tinha 15 anos. E foi tipo uma bomba. Porque muitas vezes eu tentei, assim, pensei em tirar a criança, pensei em me matar. Muitas vezes. Acho que o que mais me doeu foi isso, porque eu tinha colocado ela num curso. Eu queria que ela saísse daqui do bairro, sabe? Não ficasse nesse mundinho. Mas, infelizmente, as coisas não foi assim do jeito que a gente planeja. Nunca é, né? Termos os pais como eu tenho, não se acha em lugar nenhum. Porque eu achei que eles iam me mandar embora. Porque eu achei que eles iam me botar na rua. Mas não, me apoiaram. E uma coisa também que eu queria aproveitar e perguntar, essa definição assim mais clara do papel de cada um. Se você acha que isso ajuda. Pois é, definição de papéis eu acho que é uma coisa que facilita tudo, né? Diálogo e definição de papéis. As gestantes muitas vezes dizem, mas é que a minha mãe vai querer tomar conta, vai querer mandar, vai querer... Então, o que eu faço? Então, fala com ela que você precisa que ela cuide de você. Exatamente, né? é isso. Você cuida do Deixar seu isso bebê claro. e ela cuida de Exatamente. você. O pai antes ficava muito de fora e ficava Pois só é. a filha com a mãe. O pai está ali, eu acho que o pai está realmente tomando o lugar dele, a paternidade. A gente vê muito assim as avós repetindo, enfim, questões que acabam sendo negativas, do tipo: nossa família ninguém tem parto normal, na nossa família ninguém amamenta, né? E como é que vocês lidam também com isso, né? Às vezes tem o contrário, que é a mãe chega para mim com pouco leite, então a gente vai fazer todo um trabalho para aumentar o leite dela, para que ela possa amamentar bem o filho. E a mãe vem junto, a avó, a mãe da mãe, vem junto, e aí na hora que a gente vê por que ela está com pouco leite, como é que a gente pode fazer para aumentar o leite dela e tal, a avó diz: nossa, podia ser hereditário, né, Stephanie? Porque eu tinha leite de montão. Mas é aí que entra a questão da Jorrava competição. leite. Quanto mais ela coloca isso, mais a autopromove, filha claro. murcha. Então, eu tenho que colocar, mas isso foi você naquela época, naquelas condições. Hoje, é ela, nessa época, nessas condições. É complicada essa questão de aleitamento, né? E tranquilizou muito a minha nora quando eu falei assim: olha, o leite vai para o estômago, o peito vai para o coração. É fundamental distinguir isso. Eu acho que esses 2 primeiros meses, 3 primeiros meses são fundamentais. É essa ação que os avós podem ter de diminuir a ansiedade, de ajudar. Isso que você falou, vou arrumar a casa, vou preparar as coisas, fica tranquila. Quer dormir um pouquinho? Eu fico com o bebê. Vai, descansa, né? Aquela coisa que é tão importante a mãe poder estar bem. E ela tem que contar com essa ajuda. Era interessante também a gente aproveitar e falar que ganhos, enfim, os avós têm. A gente já falou desse prazer imenso, né? Dessa abertura para a vida, né? Eu acho que realmente o nascimento deles é vida, né? O nascimento é vida. Nós estamos numa idade já mais avançada, mais próxima da morte. Então, é um revigoramento e é a perspectiva de futuro a mais. Além do nosso trabalho, além das coisas que dão prazer a nós, né? A perspectiva de vou acompanhar meus netos nesse caminho, né? Vou vê-los crescer, fazer as escolhas. Então, vou estar... Isso dá uma força de vida muito grande. Ter projetos. Claro, projetos. futuro. Eu acho que isso é mágico, né? E tem coisas concretas também, né? O fato de que a gente, por estar cuidando de crianças, por exemplo, eu voltei a fazer natação, você acaba pegando mais sol, você fica com uma vida ao ar livre, você brinca muito mais, o que é maravilhoso, né? Uma delícia. Então, E você se atualiza nas coisas eletrônicas também. com certeza, né? Você é obrigada. Eles dão um banho na gente porque eles estão vindo com chip diferente. É verdade, é verdade. E a gente é obrigada a se atualizar. Então, eu acho que, por tudo que a gente discutiu, a gente vê que os avós têm assim, uma enorme contribuição
né, para dar para os seus netos, para os seus filhos, para a família e com repercussões na sociedade de maneira geral. Sem dúvida. Mas a gente percebe que esse potencial ele ainda não é totalmente aproveitado e nem reconhecido pelos próprios serviços de saúde, pelas escolas, né? Então, é muito importante que a gente possa ampliar esses espaços, né, de reflexão dos avós, né, esses espaços de informação, para que eles se preparem melhor, para que eles possam ter trocas e possam vivenciar isso de uma forma mais tranquila e dar contribuição, né? Uma contribuição mais efetiva, né, para os seus netos, para a sociedade de maneira geral. Olha, vó, tá estragando. Não tá estragando. Favorável. Pode fazer. Já fez nada? Mãe, tira uma foto. Sim, por favor. A festa ainda daí vai dar Vai mostrar pra vó Inês, né? Tem que olhar pra mãe daí também. Olha pra mim. Não, tem Faz que olhar. força, que daí eu Faz tiro força, foto. daí a mãe vai fazer. Isso.